Policiais prendem ex-presidiário por furto, sem saber que ele é um capitão de polícia fora de serviço. Deite-se no chão agora. A voz do policial Martinez ecoou pelo Riverside Mall enquanto ele jogava Marcus Thompson de cara no chão frio de ladrilhos. O impacto provocou ondas de choque no corpo de Marcus, de 42 anos, com seus joelhos raspando na superfície áspera enquanto as algemas apertavam seus pulsos com um clique. Os clientes pararam no meio do caminho, os celulares emergindo como armas enquanto a cena se desenrolava perto da loja de eletrônicos. Uma mulher branca de meia-idade agarrou a bolsa com mais força, sussurrando para a amiga. Eu sabia que havia algo estranho com ele no momento em que ele entrou. Marcus não disse nada. Seu maxilar se apertou quando o policial Davidson pressionou um joelho em suas costas, o peso esmagando suas costelas. 20 anos na polícia lhe ensinaram exatamente como isso se desenrolava. Quanto mais ele protestava, pior ficava. Senhor, o senhor está preso por furto em loja, anunciou Martinez em voz alta, em tom de brincadeira para sua crescente plateia. O suspeito foi visto escondendo mercadorias e tentando sair sem pagar. O gerente da loja, um jovem nervoso chamado Kevin, estava por perto com um tablet nas mãos trêmulas. As imagens de segurança o mostram colocando algo no bolso do paletó, disse ele, embora sua voz estivesse embargada pela incerteza. Marcus finalmente falou, suas palavras comedidas e calmas, apesar do fogo queimando em seu peito. Verifiquem suas câmeras novamente. Verifiquem-nas com cuidado. Algo em seu tom fez Kevin hesitar. Não havia pânico, nem desespero. Apenas a confiança silenciosa de alguém que sabia exatamente o que aquelas câmeras mostrariam. Guarde para o juiz, zombou Davidson, ajudando Marcus a se levantar. Mais um ex-presidiário achando que pode simplesmente sair com o que quiser. A multidão murmurou aprovação. Várias pessoas assentiram, satisfeitas por a justiça estar sendo feita. Um homem idoso com um cap de veterano balançou a cabeça em desgosto. As crianças de hoje não respeitam a lei. Mas a filha de Marcus, Sarah, que estava folheando a sessão de música, abriu caminho pela multidão que se aglomerava. Aos 19 anos, ela herdara a coragem de aço e a língua afiada do pai. Pai. Sua voz cortou a conversa como uma lâmina. Está tudo bem, querida, disse Marcus suavemente, sem tirar os olhos do policial Martinez. Foi só um mal-entendido. O rádio de Martinez estalou e ganhou vida. Unidade 47. Qual é a sua situação em relação à chamada de furto? Suspeito sob custódia. Trazendo-o agora. Enquanto marchavam com Marcus em direção à saída, sua mente fervilhava de possibilidades. Ele poderia revelar sua identidade naquele momento, exibir seu distintivo de capitão, ver seus rostos se transformarem em vergonha e medo. Mas algo mais profundo estava em jogo ali. A velocidade da resposta deles, a certeza em suas acusações, a maneira como haviam mirado especificamente. As portas automáticas se abriram, revelando uma viatura estacionada bem em frente. Marcus notou o posicionamento. Eles estavam esperando por ele. Não foi aleatório. Pai! Sarah gritou, seguindo à distância. Seu celular estava em sua mão, gravando tudo. Marcus se virou para olhar para a filha e, pela primeira vez desde que as algemas se fecharam, sorriu. Aquele pequeno gesto causou um arrepio no policial Martinez, embora ele não conseguisse explicar o porquê. Certifique-se de gravar tudo em vídeo, minha querida, disse Marcus claramente. Cada detalhe. Se você se interessa por histórias sobre justiça e combate à corrupção, inscreva-se no canal, porque o que acontece a seguir vai te chocar profundamente. A porta da viatura bateu com força, mas a verdadeira luta de Marcus Thompson estava apenas começando. O que esses policiais não sabiam era que tinham acabado de prender o capitão mais condecorado da história da cidade. Um homem que passou os últimos 5 anos investigando corrupção em seu próprio departamento. As luzes fluorescentes da sala de registro de ocorrências da delegacia lançavam sombras ásperas sobre o rosto de Marcus enquanto o policial Martinez o empurrava para o banco de metal. O cheiro familiar de desinfetante e café velho invadiu suas narinas, aromas que ele conhecia do outro lado daquelas paredes. Marcus Thompson. Leu o sargento na tela do computador, os dedos estalando no teclado. Idade 42. Prisões anteriores por roubo à mão armada, agressão e porte de drogas. Ele olhou para cima com desgosto. Que trabalho duro temos aqui. O maxilar de Marcus se contraiu. Aquelas prisões eram de 23 anos atrás, quando ele tinha 19 anos e andava com a turma errada. Antes de encontrar um propósito.
Antes de se tornar o homem de quem sua filha pudesse se orgulhar. Uma vez criminoso, sempre criminoso, Martinez murmurou para Davidson enquanto preenchiam a papelada. Essas pessoas nunca mudam. O processo de autuação se arrastava com uma lentidão deliberada. Cada impressão digital pressionada com força desnecessária. Cada foto tirada com Marcos posicionado como um troféu. A crueldade casual dos policiais se revelava em cada interação. Sabe o que eu adoro em casos como este? Disse Davidson em voz alta, garantindo que Marcos pudesse ouvir cada palavra. Bem definido. Sem áreas cinzentas. O bandido rouba, o mocinho pega. Simples. Mas Marcos notou coisas que seus captores não perceberam. A maneira como Martinez ficava checando o celular, mandando mensagens para alguém com uma intensidade urgente. Os olhares nervosos entre os policiais quando pensavam que ninguém estava olhando. O fato de seu relatório de prisão ter sido preparado com uma velocidade suspeita. Um tenente corpulento emergiu do escritório dos fundos, com a barriga contraindo a camisa do uniforme. O tenente Rogers tinha a aparência de um homem que havia desistido da justiça há muito tempo, satisfeito em receber seu salário e fazer a contagem regressiva para a aposentadoria. Thompson, gritou Rogers, aproximando-se com uma pasta na mão. Vamos facilitar para todos. Você assina uma confissão, aceita um acordo judicial e tudo isso se resolve discretamente. Eu não roubei nada, disse Marcos calmamente. Rogers riu, um som áspero que ecoou nas paredes de concreto. Filho, faço isso há 28 anos. Consigo sentir o cheiro da culpa do outro lado da sala, e você está fedendo a isso. Marcos estudou o rosto de Rogers, notando o relógio caro que não correspondia ao salário de um tenente, os sapatos de grife que custavam mais do que a maioria dos policiais ganhava em um mês. Outra peça do quebra-cabeça se encaixou. O gerente da loja parecia bastante incerto sobre o que viu, observou Marcos. Imagens de segurança não mentem, interrompeu Martinez, rápido demais. Mostram você claramente enfiando mercadorias no casaco. Então vamos assistir juntos. O silêncio que se seguiu durou um instante a mais. Rogers pigarreou, remexendo papéis em sua pasta. O equipamento está em manutenção, mas temos depoimentos de testemunhas. Marcos recostou-se no banco, com um leve sorriso nos cantos da boca. 20 anos de interrogatórios o ensinaram a ler os sinais. Os olhares inconstantes, as posturas defensivas, o jeito como a mão de Martinez tremia levemente enquanto assinava documentos. Vocês parecem terrivelmente nervosos para policiais que pegaram alguém em flagrante. Nervosos? Davidson deu um passo à frente, os punhos cerrados. Acha que estamos nervosos com um bandido qualquer? Eu acho, disse Marcos baixinho, que você está apavorado com o que acontece quando as pessoas começam a fazer as perguntas certas. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. O rosto de Rogers ficou vermelho, as veias saltando no pescoço. Está nos ameaçando, Thompson? Só estou fazendo uma observação. A ligação de Marcos foi finalmente atendida após 2 horas de atrasos no processamento. Ele discou um número de memória, esperando que tocasse 2 vezes. Sarah, preciso que você ligue para a detetive Lisa Park, da Corregedoria. Diga a ela que Marcos Thompson precisa dela na delegacia de Riverside imediatamente. Rogers pegou o telefone. Acabou o tempo. Pai. A voz de Sarah estalou no viva-voz antes que a linha ficasse muda. Marcos olhou para Rogers, que respirava pesadamente agora, com gotas de suor se formando na testa, apesar do ar-condicionado. Com medo da corregedoria, tenente. Não tenho medo de nada, Rogers retrucou, mas sua voz falhou na última palavra. As peças estavam se encaixando para Marcos. A prisão planejada, a autuação apressada, a pressão por uma confissão rápida. Não se tratava de furto. Alguém o queria silenciado, desacreditado, removido de sua investigação. Mas eles cometeram um erro crítico. Subestimaram exatamente com quem estavam lidando. Quando a noite caiu do lado de fora das janelas da delegacia, Marcos Thompson sentou-se em sua cela, não como uma vítima derrotada, mas como um predador estudando sua presa. Amanhã, esses policiais aprenderiam o verdadeiro significado do medo. O amanhecer irrompeu pelas janelas gradeadas da cela enquanto passos ecoavam pelo corredor. Os saltos afiados da detetive Lisa Park estalavam contra o piso polido com precisão militar. Aos 38 anos, ela construiu sua reputação desmantelando policiais corruptos com eficiência cirúrgica.
Onde ele está? Sua voz cortou o silêncio da manhã como uma lâmina. Roger saiu de seu escritório, caneca de café na mão, tentando projetar autoridade casual. Detetive Park. Não esperava a corregedoria tão cedo. A capitã Thompson ligou para o meu número pessoal ontem à noite. Seus olhos cinza-aço se fixaram em Rogers com intensidade de laser. Quero vê-lo. Agora. Marcos se levantou da cama estreita enquanto Lisa se aproximava de sua cela. 23 anos se passaram desde o último caso deles juntos, mas a parceria permanecia inquebrável. Ela era a única pessoa que conhecia todo o escopo da investigação atual. Lisa, disse Marcos baixinho, segurando as grades. Eles morderam a isca. Sua expressão não mudou, mas seus dedos apertaram a pasta. Quão grave é a situação? Martinez, Davidson, Rogers. Todos eles corruptos. Marcos baixou a voz. A operação do Riverside Mall da qual suspeitávamos. Eles não estão apenas protegendo. Eles estão comandando. A detetive Park se virou para Rogers, que estava por perto, claramente tentando bisbilhotar. Tenente, preciso do boletim de ocorrência e de todas as evidências relacionadas a este caso. Claro, disse Rogers rápido demais. Mas é bem simples. Peguei ele em flagrante roubando eletrônicos. Então você não se importa se eu revisar as imagens de segurança. A cor sumiu do rosto de Rogers. Como eu disse a Thompson, o equipamento está em manutenção. Lisa pegou o celular e discou um número rapidamente. Aqui é o detetive Park, da corregedoria. Preciso de uma equipe técnica no Riverside Mall imediatamente para recuperar as imagens de segurança do incidente de ontem. Espere. Rogers deu um passo à frente, com o pânico transparecendo em sua voz. Pode haver algumas imagens disponíveis, afinal. Mas Marcos já estava 3 passos à frente. Durante seus anos investigando essa rede de corrupção, ele havia plantado aliados por todo o departamento. Policiais que ainda acreditavam na justiça, que estavam cansados de ver seus colegas lucrarem com o crime. A policial Jennifer o apareceu no final do corredor, seu comportamento normalmente nervoso substituído por uma determinação silenciosa. Em suas mãos estava uma pasta de papel pardo cheia de documentos. Detetive Park. A voz de Wu tremeu levemente. Tenho algo que você precisa ver. Ela abriu a pasta, revelando fotografias, extratos bancários e conversas gravadas. Nos últimos 6 meses, tenho documentado tudo a pedido do capitão Thompson. As prisões falsas, as provas forjadas, os subornos de empresas locais. Roger se lançou à frente, tentando agarrar a pasta, mas Lisa se interpôs entre eles. Toque nessa prova, tenente, e será acusada de obstrução da justiça. O continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Martinez e Davidson têm procurado indivíduos específicos para a prisão. Pessoas que fizeram muitas perguntas sobre provas perdidas, que reclamaram de assédio, que ameaçaram expor a corrupção. Marcos observou o rosto de Rogers oscilar entre raiva, medo e desespero. Isso tudo é inventado, gaguejou o tenente. Thompson está planejando isso há meses. Ele está tentando incriminar policiais inocentes para encobrir seus próprios crimes. Meus crimes. A voz de Marcos carregava uma calma mortal que fez todos no corredor congelarem. Deixe-me falar sobre crimes, Rogers. Ele se aproximou das grades, sua presença de alguma forma preenchendo todo o corredor, apesar de estar trancado em uma cela. Por 5 anos, vi você e sua equipe roubarem armários de provas, plantarem drogas em pessoas inocentes e aceitarem propina de todas as organizações criminosas da cidade. Você não tem provas, Rogers retrucou, mas o suor brotou em sua testa. Marco sorriu, com uma expressão predatória e fria. Tenho gravações suas negociando com o chefe de segurança do Riverside Mall. Tenho fotos suas se encontrando com traficantes atrás do antigo armazém na 5ª Rua. Tenho registros bancários mostrando depósitos que não correspondem ao seu salário. Cada revelação atingia Rogers como um golpe físico. Sua caneca de café escorregou de seus dedos trêmulos, espatifando-se no chão em uma explosão de cerâmica e líquido marrom. Mas o mais importante, continuou Marcos, com a voz quase sussurrando, tenho uma prova em vídeo de você e Martinez plantando a mercadoria na minha jaqueta ontem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A boca de Rogers abriu e fechou como um peixe ofegante. Martinez, que se aproximava para começar seu turno, virou-se e correu para a saída.
Lisa Park puxou as algemas, com uma expressão sombria, mas satisfeita. Tenente Rogers, a senhora está presa por conspiração, adulteração de provas e violação de direitos civis. Quando as algemas estalaram nos pulsos de Rogers, Marcos sentiu uma satisfação mais profunda do que qualquer outra que já experimentara em seus 20 anos de atuação policial. Mas isso era só o começo. A corrupção ia além de apenas alguns policiais corruptos. Havia juízes, promotores e autoridades municipais, todos se alimentando do mesmo poço envenenado. A prisão fora planejada para silenciá-lo permanentemente. Em vez disso, dera a ele exatamente as provas de que precisava para derrubá-los. A delegacia de Riverside explodiu em caos quando agentes federais invadiram as portas como uma tempestade tática. A agente do FBI Sarah Shane liderou o ataque, sua voz cortando a comoção matinal com autoridade militar. Esta é uma operação federal. Todo o pessoal se afaste de computadores e arquivos imediatamente. Marcos assistiu de sua cela enquanto 20 anos de corrupção se desfaziam em tempo real. Os policiais se apressavam para apagar arquivos, destruir documentos e fazer ligações em pânico. Mas era tarde demais. Cada movimento estava sendo gravado, cada ato desesperado aumentando a crescente lista de acusações. A detetive Park se aproximou da cela de Marcos com um chaveiro, sua expressão misturando triunfo e exaustão. Capitão Thompson, você está livre para ir. Todas as acusações retiradas. Quando a porta da cela se abriu, Marcos entrou no corredor que havia testemunhado sua humilhação poucas horas antes. Agora, ele fervilhava com agentes federais catalogando evidências, fazendo prisões e desmantelando a organização criminosa que operava sob a proteção do distintivo. A agente Shen se aproximou, estendendo a mão. Capitão Thompson, sua investigação de 5 anos acaba de nos entregar o maior caso de corrupção policial da história do Estado. Martinez foi arrastado pelo corredor algemado, sua arrogância anterior substituída por puro terror. Ele avistou Marcos e se lançou à frente, com saliva voando de seus lábios. Você destruiu tudo. 20 anos da minha carreira. 20 anos de crime, corrigiu Marcos calmamente. Há uma diferença. O escopo da operação ficou claro quando os agentes revelaram suas descobertas. O Riverside Mall havia sido uma fachada para lavagem de dinheiro, com policiais corruptos garantindo que qualquer pessoa que fizesse perguntas desaparecesse no sistema por meio de prisões falsas e acordos de delação premiada. O juiz Harrison, que havia processado centenas desses casos forjados, foi levado algemado enquanto as câmeras de notícias capturavam cada momento. Seus ternos caros e seu carro de luxo haviam sido comprados com dinheiro sujo extraído de vítimas inocentes. Mas a revelação mais devastadora veio quando os agentes invadiram a prefeitura. O prefeito Bradley, que havia elogiado publicamente a parceria de prevenção ao crime do shopping, foi flagrado com contas no exterior contendo mais de $2 milhões em propinas. Marcos estava na escadaria da delegacia enquanto repórteres o cercavam, microfones apontados para frente como armas. As perguntas surgiam rapidamente. Capitão Thompson, há quanto tempo o senhor suspeita dessa corrupção? O que o fez decidir se infiltrar em seu próprio departamento? Quantas pessoas inocentes foram incriminadas por esta operação? Marcos levantou a mão e a multidão se calou. Quando ele falou, sua voz carregava o peso de cada vítima que sofreu sob este sistema. Por 5 anos, vi bons policiais se demitirem em desgosto, enquanto criminosos usando distintivos destruíam vidas por lucro. A prisão de ontem não foi o meu ponto mais baixo. Foi o deles. Ele olhou diretamente para as câmeras, sabendo que suas palavras alcançariam todos os cantos da cidade. Eles achavam que minha ficha criminal de 23 anos atrás me tornava fraco, vulnerável. Esqueceram que, às vezes, as pessoas que caminharam pela escuridão sabem melhor como combatê-la. Sarah abriu caminho pela multidão, abraçando o pai. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto abraçava com força. Pai, eu estava com tanto medo que eles fossem te destruir. Menininha, sussurrou Marcos, acariciando seus cabelos. Eles tentaram me enterrar, mas não sabiam que eu era uma semente. A investigação federal acabaria descobrindo 247 prisões falsas, 89 casos de provas forjadas e uma operação de lavagem de dinheiro avaliada em mais de $15 milhões. Dezenas de condenações seriam anuladas, famílias seriam reunidas e vidas seriam reconstruídas. Mas, de pé naqueles degraus, cercado pelos destroços da corrupção, Marcos sentiu algo mais poderoso do que a vitória. Ele sentiu esperança. O sistema poderia ser limpo.
A justiça poderia ser restaurada. E, às vezes, as mesmas pessoas que eles tentavam silenciar se tornavam as vozes mais altas por mudanças. Enquanto helicópteros de notícia sobrevoavam e agentes federais continuavam seu trabalho, Marcus Thompson descia os degraus da delegacia como um homem livre. Mas, mais do que isso, ele desceu como um lembrete de que a integridade jamais poderia ser detida, a coragem jamais poderia ser aprisionada e a verdade sempre encontraria seu caminho à luz. 6 meses depois, Marcus estava atrás do pódio na cerimônia de formatura da Academia de Polícia, observando 42 rostos novos, ansiosos para servir e proteger. A ironia não lhe passou despercebida. O homem que tentaram destruir agora estava treinando a próxima geração de policiais. Alguns de vocês enfrentarão momentos que testarão tudo em que acreditam, disse-lhe à turma de formandos. Momentos em que fazer a coisa certa custa amigos, promoções e talvez até a segurança. Nesses momentos, lembrem-se de que o distintivo não os torna honrados. A honra faz com que o distintivo valha a pena ser usado. Sarah sentou-se na primeira fila, agora uma estudante do 2º ano de Direito, especializada em reforma da justiça criminal. O caso de seu pai a inspirou a mudar de carreira, da administração para o direito. Ela queria garantir que o que aconteceu com ele nunca pudesse acontecer com outra pessoa inocente. A detetive Park, recentemente promovida a subchefe de assuntos internos, condecorou Marcus por seu trabalho secreto. A investigação de 5 anos havia se tornado um estudo de caso clássico no combate à corrupção interna. O sacrifício e a dedicação do capitão Thompson resultaram na absolvição de 247 cidadãos condenados injustamente, anunciou ela à multidão que aplaudia. Seu trabalho mudou fundamentalmente a forma como este departamento opera. A transformação era visível em toda a cidade. O policial agora chefiava a divisão de treinamento de ética, ensinando novos recrutas a reconhecer e denunciar a corrupção. O Riverside Mall havia sido vendido para uma nova administração comprometida com a parceria comunitária, em vez da aplicação predatória. Mais importante ainda, as vítimas estavam encontrando suas vozes. Marcus recebia cartas diariamente de pessoas cujas vidas haviam sido destruídas por prisões falsas, agradecendo-lhe por lhes dar esperança de que a justiça ainda existia. Uma carta o emocionou particularmente. Era de Maria Santos, uma mãe solteira que havia sido presa por acusações forjadas de tráfico de drogas por Martinez 2 anos antes. Ela havia perdido o emprego, o apartamento e quase perdeu os filhos para o sistema. Capitão Thompson, escreveu ela, graças à sua coragem, minha condenação foi anulada. Recuperei meus filhos. Encontrei um novo emprego. Você não salvou apenas a sua vida, salvou a minha também. Marcus guardava aquela carta na gaveta da sua mesa, lendo-a sempre que o peso da liderança parecia pesado demais. Os policiais corruptos enfrentaram uma justiça proporcional aos seus crimes. Martinez recebeu 15 anos de prisão por conspiração, adulteração de provas e violações de direitos civis. Rogers morreu de ataque cardíaco durante o julgamento, com seu legado manchado para sempre por seus crimes. Davidson cooperou com investigadores federais e recebeu uma pena reduzida para 8 anos. O juiz Harrison foi cassado e condenado a 12 anos de prisão federal. Sua luxuosa casa foi vendida, com a renda destinada a um fundo de indenização às vítimas. A queda do prefeito Bradley foi a mais dramática. O homem que havia feito campanha pela lei e pela ordem foi condenado a 20 anos por extorsão e lavagem de dinheiro. Sua carreira política terminou em algemas e manchetes. Mas Marcos sabia que a verdadeira vitória não estava na punição, estava na renovação do sistema. Novos comitês de supervisão, câmeras corporais em todos os policiais e sistemas de denúncia anônima haviam sido implementados em toda a cidade. Ao término da cerimônia de formatura, um jovem policial se aproximou de Marcos. O policial James Mitchell tinha 22 anos, recém-saído da academia, com o mesmo ímpeto idealista que Marcos lembrava de seus primeiros dias. Capitão, eu queria lhe agradecer, disse Mitchell, apertando a mão de Marcos. Sua história é o motivo pelo qual me tornei policial. Para provar que bons policiais ainda existem. Marcos sorriu, vendo seu eu mais jovem nos olhos determinados do recruta. Lembre-se, filho, integridade não significa nunca cair. É sempre se levantar e fazer o que é certo. Naquela noite, Marcos sentou-se na varanda dos fundos com Sarah, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e roxo. A cidade se estendia diante deles, mais silenciosa agora, mais segura. Você já se arrependeu, pai? Perguntou Sarah. Passar por toda essa dor, arriscar tudo? Marcos refletiu sobre a questão.
pensando em todas as vidas transformadas, em todas as famílias reunidas, em todas as pessoas inocentes que jamais enfrentariam a corrupção que ele havia desmantelado. Querida, disse ele finalmente, a única coisa de que me arrependeria seria de ficar em silêncio quando tinha o poder de falar. A lição era simples, mas profunda. Às vezes, as próprias experiências que parecem destinadas a nos destruir tornam-se a base para nossas maiores contribuições. O passado criminoso de Marcos não o desqualificou para a justiça, o preparou para reconhecer a injustiça em todas as suas formas. Sua história se tornou um lembrete de que a redenção é sempre possível, que a coragem pode emergir dos lugares mais improváveis e que uma pessoa disposta a se levantar pode mudar um sistema inteiro. Justiça não é sobre ser perfeito. É sobre ser persistente. É sobre se levantar toda vez que te derrubam e provar que a verdade, a integridade e a coragem sempre triunfarão sobre a corrupção e o medo. Se você acredita no poder de defender o que é certo, inscreva-se neste canal para mais histórias que provam que o bem pode superar o mal quando nos recusamos a ficar em silêncio diante da injustiça.